Olá, meu nome é Neirivan Rodrigues, aluno do curso de Letras da UFMA. Juntamente com a aluna Ivaneide Rodrigues, iremos explanar sobre o destacado filósofo da educação, Álvaro Vieira Pinto, que foi muito importante no seu labor a favor da educação popular, da educação de adultos e da melhora da universidade e de seus docentes. Álvaro Vieira Pinto nasceu em Campos do Goytacazes, no Rio de Janeiro, no dia 11 de novembro de 1909. Foi filósofo, professor, cientista, autor de livros, tradutor e músico violinista. Casado com Maria Aparecida Fernandes Vieira Pinto, não tiveram filhos. Viveu e morou a maior parte de sua vida no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Estudou na França de 1949 a 1950. Ministrou aulas em passagem breve no Paraguai em 1956. Em seu exílio durante a ditadura brasileira, morou na Iugoslávia nos anos de 1964 a 1965 e no Chile de 1965 a 1968. Formou-se em medicina e cursou faculdade de Física e Matemática. Defendeu tese em filosofia em 1949. Desenvolveu trabalhos nas áreas e temáticas de filosofia, educação, trabalho, demografia, ciência, terceiro mundo, tecnologia e cibernética. Formado em medicina em 1932 pela Faculdade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro, em 1934, Álvaro Vieira Pinto ingressou na Ação Integralista Brasileira, AIB, organização de inspiração fascista, liderada por Plínio Salgado. No campo profissional, dedicou-se aos estudos e pesquisas laboratoriais. Paralelamente, completou os cursos de Física e Matemática na Universidade do Distrito Federal, UDF, quando Alceu Amoroso Lima, então reitor desta universidade, indicou-o para ensinar Lógica Matemática, disciplina pela primeira vez oferecida no país. Mais tarde, passou a lecionar Lógica na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Em 1941, tornou-se colaborador da revista Cultura Política, publicação que reuniu os mais expressivos intelectuais do país, mais precisamente do Estado Novo, assinando a coluna Estudos e Pesquisas Científicas. Após passar um ano estudando na Sorbonne, em Paris, retornou ao Brasil em 1950, assumindo então a cadeira de titular de História da Filosofia da Faculdade Nacional de Filosofia, disciplina que ministrava há vários anos, na qualidade de professor assistente. Em meados de 1951, Álvaro Vieira Dias afastou-se da pesquisa médica, a qual se dedicara praticamente desde a sua formatura, para se dedicar então exclusivamente ao ensino e ao estudo da filosofia. Em 1955, a convite de Roland Corbusier, tornou-se chefe do Departamento de Filosofia do recém-criado Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ISEB, organizado no âmbito do Ministério da Educação e Cultura. Na chefia do Departamento de Filosofia do Instituto, lançou a coleção Textos de Filosofia Contemporânea do ISEB e publicou Consciência e Realidade Nacional, considerada sua obra filosófica mais sólida. Em 1962, assumiu a direção executiva do ISEB, tendo de enfrentar uma difícil situação financeira e uma permanente campanha difamatória movida pela imprensa conservadora, tendo à frente o jornal O Globo. A oposição ao ISEB tinha como motor o comprometimento do Instituto com as reformas de base defendidas pelo governo do presidente João Goulart, que governou nos anos de 1961 a 1964. Com o golpe militar, que derrubou Goulart, que aconteceu no dia 31 de março de 1964, e a repressão desencadeada a seguir, a sede do ISEB foi invadida e em 13 de abril os militares decretaram a extinção do Instituto.
Cassado então pelo Ato Institucional número 1, o AI-1, Álvaro Vieira Pinto se refugiou. Foi então para o interior de Minas Gerais e depois partiu para o exílio, primeiro na Iugoslávia e depois no Chile, onde trabalhou como pesquisador e professor no Centro Latino-Americano de Demografia, órgão ligado à Organização das Nações Unidas. Em dezembro de 1968, às vésperas da edição do AI-5, que marcou o endurecimento do regime militar, Álvaro Vieira Pinto voltou ao Brasil. Nos anos de 1970, traduziu obras de autores consagrados, como Arnaud de Tonnelier, George Lucas e Cláudio Strass, para a editora Vozes, assinando sob diferentes pseudônimos. Em 1982, foi publicado seu livro 7 lições sobre educação de adultos. Originalmente, anotações de aulas ministradas no Chile, em 1966. Álvaro Vieira Pinto faleceu de infarto no Rio de Janeiro, no dia 11 de julho de 1987, aos 77 anos de idade. Como se vê, Álvaro Vieira Pinto é certamente uma das figuras marcantes do pensamento brasileiro do século XX. Filósofo de rara erudição, seu trabalho foi pautado pelo incômodo com o subdesenvolvimento e com a naturalidade com que as pessoas viam a ordem vigente. Foi autor de inúmeras obras, muitas delas continuam desaparecidas, e conceitos fundamentais para a educação brasileira que tiveram impacto na produção intelectual de grandes educadores, entre eles a de Paulo Freire. A orientação teórica de Vieira Pinto foi construída em torno do contexto histórico do seu pensamento enquanto educador e filósofo. A época de efervescência de sua produção intelectual aconteceu entre as décadas de 1955 a 1985, momento histórico em que a educação brasileira lutava para se consolidar no cenário político, econômico, social, ideológico e cultural. Exilado no Chile, na década de 60, Vieira Pinto conhece a força do pensamento pedagógico de Paulo Freire. Desse vínculo intelectual, nasce uma profunda admiração entre os dois educadores, que dedicaram suas vidas pela luta de emancipação do povo brasileiro. É importante perceber que o empenho desse educador foi lutar criticamente por uma educação popular, pelo homem do campo, o trabalhador, o educador e o cidadão. Lutou por uma educação político-científica, a qual pudesse preparar o povo para a desalienação ideológica. Foi nos anos 50 e 60 que o Brasil ingressou no processo de industrialização, urbanização, tecnificação e modernização, e que o pensamento de Vieira Pinto marcou um momento de lucidez teórica para compartilhar não com o capitalismo monopolista, mas com a efervescência dos movimentos populares que tinham como objetivo a conscientização do povo e a reivindicação de programas de alfabetização de adultos e educação de base. Desse modo, a preocupação desse educador contribuiu para que possamos repensar a educação como um todo, em especial os estudos sobre a ciência e a técnica, uma vez que a racionalidade instrumental priorizou o poder da razão em detrimento da condição humanizadora dos indivíduos. É relevante destacar que Vieira Pinto lutou por uma educação científica para o povo brasileiro, que o cidadão comum tivesse acesso às ciências e às tecnologias. Em sua percepção, os estudos tecnológicos são conquistas da humanidade e o cidadão necessita ser humanizado na perspectiva da dialética e da historicidade de seu tempo. A concepção de educação em Vieira Pinto pode ser mapeada no conjunto de suas obras, sendo suas principais obras as que eu irei citar agora:
Ideologia do Desenvolvimento Nacional, em 1959, Consciência e Realidade Nacional, obra de 1960, A Questão da Universidade, 1961, Por que os ricos não fazem greve, 1962, O Conceito de Tecnologia. Essa obra foi publicada póstumamente em 2005. Ciência e Existência, em 1979, 7 lições sobre educação de adultos, também obra póstuma, em 2007, A Sociologia dos Países Subdesenvolvidos, manuscrito do autor de 1975, mas publicado apenas póstumamente em 2008. Álvaro Vieira Pinto é um pensador que procura, no caminho da crítica, elucidar a face escondida de sua época e dos problemas pertinentes à educação e à formação do homem. O caminho proposto por ele é o da consciência crítica, um instrumento de autonomia e emancipação para todos que assumem a educação como uma preocupação emergente. Álvaro Pinto atribuiu um caráter histórico e antropológico à educação, visto que o modo pelo qual a sociedade educa os homens reflete o desenvolvimento histórico, político, econômico, cultural e social. A perspectiva teórica de Álvaro Vieira Pinto elucida o débito científico da educação brasileira, evidencia a formação da consciência dos indivíduos e suas consequências quanto à ideologia dominante, aliena a consciência ingênua, impedindo-a de se exercitar no caminho da criticidade. Dentre as categorias propostas por Vieira Pinto, a autonomia, a emancipação e a crítica aparecem como esteio crítico reflexivo para compreendermos sua concepção de educação, voltada para a formação digna da subjetividade dos indivíduos, o que contribui para o repensar o processo de formação dos educadores. Para Vieira Pinto, a intencionalidade da consciência política do país determina a qualidade do processo educativo dos cidadãos. A concepção de educação para esse educador, comprometido com a autonomia e a emancipação dos indivíduos e da sociedade, tem como fundamento, primeiro, investigar o processo histórico-cultural da alienação e as suas implicações com o paradigma racional da cultura, pois esse é o ponto de partida para a compreensão da educação dos povos oprimidos. É fácil explicitar que Vieira Pinto é um pensador, um educador preocupado e ocupado com a realidade brasileira. É um pensamento sempre contemporâneo, uma vez que traduz a preocupação de trilhar pelo caminho da crítica para investigar a intencionalidade do contexto político, econômico e cultural da realidade fundante. A educação, na perspectiva de Vieira Pinto, é um bem de consumo coletivo e cultural. Pertence à sociedade e aos povos que necessitam da libertação. Álvaro Vieira Pinto é um teórico crítico dialético, preocupado com a formação científica dos educadores, com a educação popular e a formação para um povo educado cientificamente. A formação do homem educado cientificamente reside na capacidade de repensar o valor ético e existencial da educação para a sociedade. A sociedade educa os cidadãos e os cidadãos transformam a sociedade dialeticamente com os instrumentos pedagógicos que lhes são oferecidos. Na perspectiva filosófica de Vieira Pinto, a educação é um processo social e histórico comprometido com a existência dos indivíduos. Desse modo, deve proporcionar a autonomia e a emancipação dos cidadãos. Essa visão filosófica de Vieira Pinto influenciou o debate sobre a reforma da universidade na década de 1960, e o símbolo dessa influência foi a sua obra A Questão da Universidade, livro escrito por um autor. Álvaro Pinto defendeu que a reorganização da educação superior no Brasil passava pela reforma dos conteúdos de classes, universidade, considerando que não se trata de reformá-la ou mudá-la de forma. Sua luta e posição política não eram pela reforma, e sim pelo seu reconteúdo, que pudesse permitir às massas o ingresso no domínio da cultura a serviço dos seus próprios interesses.
Todos os alunos estão destinados aos graus superiores do ensino. A universidade tem de ser ainda dos analfabetos. Os analfabetos atuais precisam ser alunos da universidade futura. Deixo aqui esse pensamento do grande escritor, filósofo Álvaro Pinto.